Corrupção. Bom, a palavra corrupção por si só já é bem polêmica, né? E ao falarmos sobre corrupção, a primeira coisa que nos vem em mente é a política. Isso de forma completamente involuntária e inconsciente. Isso por conta do volume de informações que recebemos sobre isso, a todo momento. Então é super natural relacionarmos uma coisa a outra. E muita gente fala sobre isso, é um assunto extremamente abordado, é muito comentado. Porém, muita gente fala sobre isso sem de fato procurar entender o que é a corrupção, de onde ela vem, qual a sua base, qual a sua raiz, como ela age na sociedade, de que forma ela está inserida, quais os malefícios que ela traz. E eu não estou dizendo que eu venho aqui trazer a verdade absoluta e nem a definição correta sobre a corrupção. O que eu quero mesmo é trazer uma reflexão, que a gente pelo menos consiga entender um pouco sobre isso. E a corrupção por si só é algo bem relacionado à política, isso é claro, é óbvio. E é natural acharmos que é só isso, porque é algo que não exige esforço, não exige reflexão, é algo que está ali muito explícito, é algo que é muito comentado, só de você ligar a televisão isso já aparece na sua frente. Então é algo que você não precisa ficar pensando muito para relacionar. É algo que está ali, está na sua frente, na sua cara. Mas será que ela é única e exclusiva da política? Ou será que ela também está inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em nossas vidas? Será que nós não somos corruptos? Porque se a gente não consegue ter uma definição muito precisa sobre isso, a gente também não consegue dizer se somos ou não. Isso é claro. Então precisamos entender de onde vem isso. Se é algo cultural, é algo que nos foi passado, é algo presente, é algo que surgiu agora, ou isso já existia há muito tempo e só tomamos consciência disso agora, porque está sendo mostrado a nós agora. E isso também entra no mérito de não termos feito essa reflexão antes. Acredito que hoje em dia muitas pessoas fazem essa reflexão, porque é algo recorrente. Mas antes não era necessário, porque não era algo tão visível. E não que não fosse algo que acontecesse, isso sempre aconteceu, mas não era tão explícito assim, não era algo tão transparente como é hoje. Então, por isso não era necessária tal reflexão. E atitudes simples podem ser consideradas também atitudes corruptas. Isso até mesmo no nosso dia a dia. Uma coisa trivial, algo trivial que acontece com você, pode ser considerado algo corrupto. Como, por exemplo, uma pessoa que vai em um determinado estabelecimento, recebe um troco a mais e, percebendo isso, não avisa. Não diz ao atendente que recebeu um troco a mais. E isso para quê? Para obter um benefício próprio, sem sequer pensar em como aquilo irá impactar na vida da outra pessoa. E se for parar para pensar, o político age da mesma forma. Quando ele se apropria de algo que não é dele, quando ele age de forma injusta e desonesta, ele nada mais está fazendo do que pensar nos seus interesses próprios. Ele não está fazendo o que ele foi designado a fazer, que no caso seria pensar no bem da coletividade, ser um representante da sociedade, da população que o colocou ali. Então ele age de forma a atingir os seus benefícios próprios, de forma orgulhosa, de forma egoísta. Então, se é com essa régua que medimos a honestidade de um político, a corrupção de um político, é com a mesma régua que devemos medir a nossa. Outro exemplo, a pessoa que mente em um formulário para conseguir algo que ela sabe que ela não irá conseguir se ela não mentir,
também é considerada uma forma de corrupção. E a corrupção é algo tão presente que ninguém é capaz de dizer que não é corrupto. Ninguém. Porque você só consegue dizer isso quando você já teve a oportunidade de ser e não foi. A não ser que isso já tenha acontecido com você e você não foi. Aí você consegue dizer, eu não sou. Mas se isso nunca aconteceu com você, você não tem essa propriedade de dizer eu não sou. Porque você nunca foi testado sobre isso. Então, a partir do momento que você foi testado e não foi, aí você consegue definir, eu não sou. Mas até então é tudo uma incógnita. Então é apenas isso que eu quero trazer. É apenas essa reflexão. Que da mesma forma que cobramos uma atitude de um representante público, é a forma que devemos agir também. Porque são a partir de atitudes simples assim que atitudes mais complexas acontecem no futuro. Porque tudo tem um início, tudo tem um começo, tudo surge de algum lugar, tudo tem um ponto de partida. E muitas vezes o ponto de partida é algo simples e que no decorrer do tempo vai tomando uma proporção maior. Então, ao alimentar esse tipo de coisa, você também está contribuindo para uma corrupção. Você está alimentando uma sociedade corrupta que na verdade só quer tirar proveito das outras pessoas em prol dos seus benefícios próprios. Uma pessoa que não pensa com empatia não age de tal forma. Então é um ciclo que vai se repetindo, se perpetuando. Então não tem como você quebrar isso sem também mudar a sua forma de agir, se você age de tal forma. Então era apenas isso. É somente uma reflexão e eu não estou dizendo que isso é a verdade absoluta. E se eu estiver errado, se vocês não concordarem, vocês podem me dizer, me falam, a gente traz uma abordagem diferente, a gente discute os pontos, mas só vamos discutir e refletir sobre isso que estamos vivendo, sobre a forma com que pensamos, para que talvez a gente possa entender melhor esse mundo imundo em que a gente vive. Então era isso. Fui.